que tem a notícia objetiva e tem a interpretação da notícia, que todo jornalista tem que realizar para poder complementar. Bem, então, brevemente, aí, abram aí o áudio, a câmera. Qual foi a última notícia que vocês deram? Se vocês demorarem muito para abrir, eu vou começar a selecionar aleatoriamente, hein? Bom, eu vi uma notícia pela TV, que não sei se foi uma criança, uma mulher. Ela ligou para a polícia, para a brigada, e aí ela falou que ela queria um açaí. E todo mundo sabe, né? Quando a mulher tem que expor que tá sofrendo assédio sexual, ela vai lá e fala alguma coisa referente ao roxo, né? Então, o açaí, o policial foi muito inteligente, porque ele interpretou que o açaí é roxo, então a mulher tava sofrendo. E o homem foi continuando a perguntar, tá, mas tá aí alguém tá contigo, tá sofrendo? Ela falou, sim, eu quero um açaí. E com isso, ela foi sempre respondendo sim na frente e o açaí depois. E conseguiram prender o cara depois. Legal, legal. Rapidamente, porque a Laura já vai entrar. Outras pessoas aí, Caio, não sei se o Caio agora consegue. Eu vi na TV. Que aquele tomou o lugar do Caio. Vi na TV. Posso falar ou quer que o Caio fale, senhor? Pode falar, fala. Eu vi na TV que vai sair um teste nos adolescentes de maiores de 12 anos em questão à vacina do Covid. Daí, acho que daqui uma semana é para ser confirmado se os maiores de 12 vão poder ser vacinados. Porque era para ser os maiores de 18 só, né? Isso aí, então já te aconselho a pegar a notícia sobre esse tema. Andressa, o tema que você falou já caiu algumas vezes em vestibular, né? É importante também, até pela luta das mulheres, então ele é recorrente. E a questão da vacina, certo, que provavelmente tende a cair algo sobre. Caio? A última notícia que eu vi foi um feminicídio que aconteceu no Rio de Janeiro, num shopping, essa semana. E foi onde um cara, um ex-colega de faculdade de uma moça, por ter um amor não correspondido, acabou fazendo esse crime. Aí foi essa última notícia que eu vi na internet. Gabriela? Gabriela, não. Miriam? A Miriam escreve isso. Tá bom. Então, Luana? Eu leio muita notícia sobre essa questão de feminicídio, morte e tal, mas ultimamente eu venho recebendo umas notícias de biologia, obviamente, né? Aí a última que eu li foi sobre os fungos serem os maiores seres inteligentes da Terra. Basicamente. Os fungos? Isso. Olha, um parágrafo interessante aí para trazer para a próxima aula. Larissa? A última notícia que eu li, que foi até para uma redação, é a diferença de vacinação entre pessoas brancas e pretas aqui no Brasil. Interessante. Então tá, gente, olha, eu me despeço dessa primeira parte, agora vem a Laura, né? A Laura já está aqui. E é isso, gente. Ler e ler. E escrever sobre aquilo que vocês estão lendo. Né? Um parágrafo crítico é muito importante. Quanto mais vocês escreverem, melhor. Tá? Então, para a próxima aula já, uma notícia, um parágrafo crítico de 5 a 10 linhas. Laura, é contigo. Bom dia, então, gente. Eu fiz uns slides aqui que eu vou compartilhar com vocês. Só um segundo. Gente, eu não quero ser aquela professora chata, mas se vocês quiserem abrir a câmera, sintam-se à vontade. Eu pedi também, Laura, mas eu acho que foi só a Keila, só. Os demais, mas a Keila é que quer fazer direito, né? Então, esse é o lado bom, mas os demais não quiseram abrir, Laura. Nossa, tô brincando, gente. Tiveram vários que falaram que estão com problema na câmera e tal, no microfone. Compreensível. Não precisa se preocupar também, né? Porque
eu também não abro nas minhas aulas porque eu vejo deitada no escuro de pijama. Então, mas enfim, meu nome é Laura, eu vou dar aula de atualidades para vocês junto com o João. E agora eu quero me apresentar um pouco, ouvir um pouco de vocês. Então, eu estou no 5º semestre de Relações Internacionais. Então, atualidades para mim é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Tipo, é tema das aulas, assim, além do conteúdo, assim, das RI, a gente fala muito sobre notícias, sempre faz um break news nas aulas. Então, é uma coisa... Eu também fiz cursinho em 2018, e já tinha, né, essa preocupação que os professores tinham em sempre dizer para a gente estar ligado, assim, nas notícias, e depois que eu comecei o curso, isso ainda mais ficou no meu dia a dia. Também, essa questão que eu quero falar, eu já tive a experiência de vocês, eu fiz cursinho por 6 meses, eu fiz o integral, assim, eu estudava das 8 às 5 da tarde, e então eu sei um pouco do que é pedido, sei um pouco das metodologias e tal, e sei o que vocês estão passando, porque não é a experiência mais agradável do mundo. Agora eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, assim, vocês se apresentarem, tipo, dizendo nome, e o que vocês esperam dessa aula, o curso que vocês pretendem fazer, e, assim, se vocês tiverem alguma demanda específica também, estou disposta a ouvir. Oi, eu me chamo Andresa, eu tô no último ano do ensino médio, eu quero cursar Publicidade e Propaganda, e eu acho que eu espero dessa aula que vai ser muito boa, eu acho que vai ser bem legal, sempre tá atualizado hoje em dia é muito bom, né? Bom dia, me chamo Keila, tenho 17 anos, estudo na Escola 9 de Outubro de Portão, estou no 2º ano do médio. Meu primeiro ano fazendo Enem, porque eu quero ter uma base, assim, de como é que vai ser, por aí no 3º ano fazer valendo. E pretendo seguir a faculdade de Direito. Bom dia, me chamo Luana, tenho 20 anos, estou terminando o médio aqui em Porto Alegre, mas antes em Canoas eu estudava. Quero fazer biomedicina ou biologia marinha, ainda não me decidi. E seria bom, acredito que nessa aula vou ter notícias amplas sem ser o que eu já estou acostumada. E isso vai ser bom para eu dissertar sobre, caso tenha algo do tipo no Enem ou qualquer cursinho que eu vou fazer. Eu sou a Larissa, eu tenho 18 e as opções de curso assim, que eu tenho interesse é moda, ciências sociais ou até relações internacionais também e psicologia. Quem quiser, que não tá com o microfone, pode mandar no chat também, que eu vejo aqui. Não sei quem falta, mas falem, porque eu vou ficar esperando vocês até todo mundo falar. Eu sou o Caio, tenho 17 anos, estudo na Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, e eu tô meio em dúvida ainda nos cursos que eu quero, mas a princípio ou medicina veterinária ou biomedicina. Miriam, não sei. Eu vi o teu aqui no chat. Falta alguém?
Eu não sei se a Milena se apresentou, mas se já, acho que não falta ninguém. Milena está aí? Aqui. Acho que ela está com problemas no microfone. Enfim, ficamos esperando a Milena. Milena pode falar pra gente mais tarde. Então, o que eu tenho, assim, na minha cabeça de plano de aula é, obviamente, trabalhar notícias com vocês, assim, que nem o João, eu e o João já tínhamos conversado. Trazer, né, uma notícia, assim, por... Cada um pode... Não sei se quantos... Não sei se tá todo mundo aqui que vai fazer sempre, ou se vai ter mais pessoas, mas, assim, não sei o que ele combinou com vocês, de quantas notícias trazer por aula, mas também achei boa a ideia de vocês fazerem um parágrafo crítico, que é um adicional para a redação, e também eu quero que a gente, eu acho que essa aula de atualidades, assim, é uma troca, sabe? Não são coisas que tu pode decorar, não são fórmulas. Então, às vezes, assim, eu vou ler 1000 notícias e tô pronta. Não vai ser isso. Eu acho que se a gente fizer isso como uma conversa, às vezes fica mais na mente do que se a gente, sei lá, vai ficar escrevendo toda a notícia para decorar. Não. E daí eu também eu quero deixar vocês bem confortáveis, tipo, li uma notícia, quero saber mais sobre o assunto, não entendi especificações, assim, vocês podem perguntar, tipo, eu quero deixar bem claro isso, eu posso parecer um pouco séria, mas eu sou muito de boa. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês fiquem à vontade, assim, para me interromper, para perguntar. E que nem os professores sempre dizem, não tem pergunta idiota. Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso também. Então, né? Fala, Luana. Pastora, eu queria saber qual o nicho de conteúdo que tu gosta de ler e de passar, tipo, de notícia. Eu sou, como eu falei, né? Eu faço relações internacionais, então o nosso curso, principalmente na Unicinos, tem matérias muito variadas. Eu estudo direito, economia, política, tipo, tudo que vocês, filosofia até, é muito amplo, assim, tipo, engloba muitas disciplinas de ciências humanas. Então, para mim, eu acho que eu tenho facilidade de apresentar qualquer tipo de tema, assim, as coisas que mais caem, não tenho nenhum problema de falar sobre, eu acho que, porque é uma coisa que eu tô sempre lendo também, e a gente tem muito trabalho, assim, até de falar sobre notícias, ou usar de exemplo, né, que também é um curso que a gente escreve muito, e tipo, sempre nos falam que a gente tem que tornar o nosso estudo, quando tu faz relações internacionais, tu tem que inserir eles na tua forma de lazer também. Então, eu gosto muito de ler notícias, tipo, ver jornal, assistir documentários também, que eu não coloquei aqui, mas é muito útil, porque dá embasamento para vocês terem temas para redação e, tipo, especifica mais, né, os certos conteúdos e, além de tudo, vocês podem usar isso para, sabe, dar uma folga para o cérebro, tipo,
deitar, botar uma Netflix e ver de boa, assim. Certo, Luana? Tem mais alguma dúvida? Não, Sora. Obrigada. Imagina. Gente, também, se vocês quiserem me chamar de Sora, de prof, de Laura, tá tudo certo. Vocês fiquem aí com a denominação que vocês quiserem. Mas então, seguindo. Vou ser sincera e realista com vocês. Não é uma grande época para ser estudante de cursinho, assim, porque, né, vocês devem estar acompanhando que a gente está tendo muitas divergências dentro do próprio Ministério da Educação, tipo, já teve problemas com se ia ter Enem, se não ia, problemas, tipo, que antes não parecia impossível de acontecer, agora acontece. Aí eu também gostaria de falar para vocês que, assim, não sei se vocês têm mais foco no Enem ou, tipo, vestibular, assim, URGS, porque eu acredito que vocês todos pretendem fazer federal, né? Tem alguém que tem preferência por particular? Só. Desculpa, cortou. Eu tenho foco, por enquanto, no Enem. Por conta de ser um teste para ver como é que eu vou me sair e tudo mais. Eu, assim, particularmente, eu nunca fiz vestibular da URGS, porque eu sabia que eu não ia passar. Não querendo desmotivar vocês, tá? Eu vou ajudar vocês a passarem. Mas eu sempre, quando eu fiz cursinho e tal, eu sempre foquei no Enem, porque eu acho bem mais fácil, porque os vestibulares em si são muito mais conteudistas do que o Enem. O Enem, assim, principalmente nas ciências humanas, vai passar sim, gente, positividade. Vou fazer um coach para vocês também, se precisar. E eu acho que o Enem, assim, daí nas ciências humanas tem mais margem para interpretação, né? Diferentemente dos vestibulares, que são, tipo, eu acho que as perguntas são muito fechadinhas no conteúdo mesmo. E eu posso falar das ciências humanas mesmo, porque ciências biológicas, matemática, eu sou um terror jamais visto. E em português também eu acho que é muito mais fácil no Enem. Mas voltando, né, como eu ia dizendo, não é uma época fácil para ser estudante querendo entrar na faculdade no Brasil. A gente, como eu disse, eu fiz cursinho e tal, eu tenho contato ainda com professores do cursinho que eu fazia no Método, em Bento Gonçalves, e eu acompanho, né, eu acompanhei ano passado sobre o que os professores acharam da prova, e a gente viu que muitos dos conteúdos que geralmente eram regra de estar no Enem não estiveram. Então, vocês têm que levar um pouquinho em consideração que a gente atualmente tem um governo muito ideológico e isso pode afetar os conteúdos que geralmente eram regra para cair no Enem. Então, isso traz meio que uma dificuldade em delimitar e direcionar o estudo, principalmente das ciências humanas, coisas de interpretação, de atualidades, fica um pouco complicado.
E daí isso se aplica para qualquer governo. Não assuntos que foram polêmicos para o governo, ou que foram polêmicos para o governo aqui no Brasil, e que foram... O que rolou? E que foram polêmicos de questão de posicionamentos do Brasil no sistema internacional, não devem estar presentes, assim. Tipo, não vai cair uma questão falando sobre o posicionamento do Brasil frente à pandemia. E isso também vale para os temas de redação. A gente tem visto temas... É engraçado até, né? É bem... Porque os temas de redação do Enem tratam de problemas na sociedade que o próprio governo não se preocupa ou não aborda. Tipo, ano passado eu achei o tema bem bom sobre o estigma das doenças mentais, eu achei bom. Mas acho que no ano retrasado dizia alguma coisa sobre acesso a cinema, daí, tipo... Fala. Sim. Ó, foi a primeira vez que tu fez? Nossa, então já tá ótimo aí. Daí esse ano a gente vai para os 900. Mas daí também, no ano que eu fiz, eu fiz 3 anos o Enem. Teve um que foi aquele dos surdos, que também, assim, se tu for pegar a preocupação do Brasil com pessoas com deficiências, é quase nula. E não sei mais quais que eu fiz. Nossa, para vocês verem o quanto eu amava fazer Enem. Mas, né. Então, diferentemente do que talvez ficaria mais, tipo assim, na cara, nesse ano desse governo, eu recomendaria vocês talvez focarem um pouquinho em fontes de notícias que o pessoal de direita gosta mais. Então, tem a CNN Brasil, tem umas que eles falam não concordar, mas que se tu for ler, parece que quem escreve está concordando. Mas, enfim, a CNN Brasil, o Estadão, a Fox News, Wall Street, que é o jornal dos Estados Unidos, e a Carta Capital. Porém, cuidado. Tipo, não é porque esses meios de comunicação, esses jornais, enfim, são mais voltados para a direita, que também eles não possam ser neutros e que vocês vão ficar só nisso, fechado nisso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para talvez adicionar isso às notícias que vocês leem e dar talvez um pouquinho mais de foco nisso, mas não estou falando que é para se fechar nisso, pronto, e só ler coisa de direita, que também
talvez eu critique alguém, mas não recomendo para formação humana, assim. Então, né, continuando nesse assunto sobre as notícias, que nem eu falei, independentemente de qualquer coisa, vocês têm que escolher, todas as fontes que vocês escolherem, elas têm que ser sólidas, tipo assim, já consagradas, e, tipo, não vai ler, sei lá, o antagonista ou coisas aleatórias que vocês acham no Twitter e afins, ou gente dissertando no Facebook, não. Então, vocês têm que ter muita atenção. Não sei, vocês podem ter críticas aos meios de comunicação, assim, comuns, mais famosos, assim, mas vocês têm que tirar por um momento isso da cabeça e se abrir para todas as fontes que já são consolidadas. O que vocês não podem fazer? Sem blog, sem sites de opiniões, sem, que nem eu disse, sem informação que vocês veem no Twitter, no Facebook, no Instagram. Não que não possa ter informações válidas, depois eu vou falar. Vocês podem achar, por sinal, as contas desses jornais nessas redes sociais. Eu ia dar a dica para vocês que isso dá uma facilitada, tipo, nos momentos que vocês têm, assim, de lazer, que vocês estão mexendo nas redes sociais, foi uma coisa que eu comecei a fazer, que eu não fazia antes, que eu comecei a seguir essas contas, porque daí, tipo, porque muitas das vezes vocês não precisam ficar lendo as notícias compulsivamente, porque é impossível ler tudo sobre tudo. Então, às vezes só ajuda, assim, vocês ver por cima, assim, a chamada já dá um insight e vocês já têm um pouco de noção sobre. E, enfim, como eu falei, sem sites de defensores de ideologia, sejam eles de esquerda, de direita, não. Porque o jornalismo tem a intenção de ser neutro. Eu acredito que é impossível ser neutro em qualquer coisa que tu vá fazer na vida, mas quanto mais neutro, melhor. E vocês têm que estar atentos a isso também. Mesmo nos meios assim mais consolidados, vocês têm que prestar atenção na notícia. Não tipo, até assim nos jornais tem sabe aquele momento que eles falam, a opinião... Nossa, o que rolou? Saiu? Tudo bem, coloca de novo. Já tá acabando o tempo. Vocês têm aula de alguma coisa depois? Porque, meu Deus. No intervalo, e depois a uma começa a biologia. Tá, só hoje eu juro que eu vou... Dá para concluir, Laura, fica tranquila. Eu tô te acompanhando aqui, dá para concluir. Tá. Só hoje que eu vou tirar uns 10 minutinhos a mais, tá? Prometo. Daí, como eu falei, né? Vocês têm que tornar esse hábito de leitura de meios jornalísticos
parte da rotina de vocês. Tipo, tomando café da manhã, aquela cena de filme, assim, pegar o celular, tomar seu café, observar a luz do dia, lendo. E também, muito importante, baixar aplicativos de notícias no celular e ativar as notificações. Tipo, porque, que nem eu falei, só de ter, tu não vai conseguir ler tudo, mas só de ter, né, talvez um contato, assim, um pouquinho mais superficial, já ajuda. Depois eu vou mostrar para vocês os aplicativos que eu recomendo, mas é muito útil, né, porque eu acho que todo mundo, hoje em dia, é fácil. Se vocês estão aqui é porque vocês têm acesso à internet, pelo menos. Então, é uma facilidade que há um tempo atrás a gente não tinha. Aqui estão os aplicativos e os sites que eu recomendo vocês baixarem, vocês lerem, que é o G1, o Globo Jornal, a CNN Brasil, como eu falei, o Estadão, a Folha de São Paulo, e daí também tem os internacionais, que o Euronews, que são notícias da Europa, ele é bem famoso lá. A BBC também, que é muito boa, a CNN a internacional também, dos Estados Unidos, o El País, que tem na versão em português, mas também é um jornal muito consolidado, principalmente aqui na América Latina e também em lugares da Europa. E o Al Jazeera, que é um jornal do Oriente Médio, que também é um assunto que está bastante em alta, e a gente vê poucas notícias detalhadas nos meios de comunicação, assim, tradicionais. Então, eu acho bem válido. Eles todos, assim, têm o Euronews, a BBC, são todos em inglês. Mas, assim, qualquer dúvida também, a gente tem Google Tradutor. O Google Tradutor é ótimo hoje em dia. Daí, esses também são jornais internacionais, nacionais. A gente tem, assim, que eu pesquisei, a Agência Brasil, que foca bastante no que rola, assim, no governo e projetos, ações governamentais, assim. O Correio Brasiliense, que também eu acho bem bom, assim, bastante coisas políticas nacionais. E de internacionais, a gente tem o Le Figaro e o Le Monde da França, que são os dois maiores da França. O USA Today também é um dos maiores jornais dos Estados Unidos. O New York Times, dos Estados Unidos também. Na Inglaterra tem o The Guardian. E o Clarim, eu acho, agora eu nem lembro, mas eu acho que é da Europa também. Sobre a TV, eu também acho, como eu falei sobre os documentários, eu acho que é uma forma de tu dar, assim, uma relaxada de quando tu não aguenta mais ler. Então, tem uns que eu não tirei ali, já estavam... Mas, assim, de TV, Jornal Nacional, óbvio, que nem não tá ali, mas o João falou, o Globo, o Jornal da Globo, aquele da meia-noite, é muito bom. Ou vejam, assim, as gravações, né, porque vai ficar acordado até as 2 da manhã, vocês têm que dormir. O Fantástico, eu gosto de ver Fantástico, assim, de entretenimento mesmo, e também traz coisas muito boas, assim. Daí que nem eu falei, vocês têm que dar uma variada um pouco, ainda mais nos tempos de hoje. E tem o Jornal da Record, o Jornal da SBT, o programa de domingo, Domingo Espetacular, da Record também,
o Jornal da Band, o Jornal da CNN, que para quem tem TV a cabo sempre fica tipo quase 24 horas por dia só falando de notícias. Daí na TV a gente tem esses. Então, que nem foi a Luana que perguntou, né, sobre os temas. Eu falei com... Eu fechei o chat. Exatamente, eu acho fantástico, assim, muito bom. Então, sobre os temas, eu falei com o meu ex-professor de cursinho, que ele dá geografia e atualidades, e ele é muito bom. E daí eu perguntei para ele, assim, o que ele achava dos temas que mais vão estar em altas, e também eu coloquei uns que, como eu leio bastante notícia, eu estudo sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil, uns que eu acho que vão ser importantes. Primeiro, o cenário na América Latina, a gente viu nesses últimos tempos as veias abertas da América Latina estão mais abertas do que nunca, tipo, Equador, protesto, Bolívia, protesto, agora na Colômbia, também no Chile, daí a gente teve situação agora política do Peru, que está bem complicado. A mudança, assim, na Argentina, né, de governo com o Fernandes. Talvez, não sei se isso talvez seria em outras áreas, assim, mas o Chile também está com um crescimento econômico bastante positivo. Daí, no âmbito, assim, mundial, a guerra comercial da China contra os Estados Unidos, eu acho que vai ser um tema que muito provável de cair, porque, né, são as duas principais potências do mundo atualmente. Então, acho bem importante vocês lerem sobre isso. No mesmo assim contexto, a gente está vendo a guerra pelo direitos de propriedade intelectual com o 5G. Eu acho também que uma coisa nova, assim, de tecnologia, de questões de redes sociais, internet e tal, eu acho uma coisa bem provável de cair. Os conflitos no Oriente Médio, teve a questão, acho que do Líbano, quando deu aquela explosão, e agora, né, mais recentemente, mas que já é uma coisa histórica, de Israel versus Palestina. Assim, o professor falou para mim, mas não creio muito. Cara, eu recomendo vocês a lerem e tal, a pesquisarem, porque até é bom para a vida de vocês, assim. Mas, considerando os últimos posicionamentos do Brasil, que historicamente sempre deu um apoio para a Palestina e agora vem mudando com Israel, e daí tem toda a polêmica, não acredito muito na possibilidade de cair isso, porque eu acho que gera uma ambiguidade. Redes sociais também estão sempre em alta nos últimos Enem. E ainda mais, eu acho que esse ano vai estar muito presente por causa que a gente, né, teve toda uma mudança, assim. As redes sociais se tornaram mais importantes do que nunca, mais utilizadas do que nunca, porque é o meio que a gente acha, assim, também de se informar, de ter entretenimento, lazer, porque nessa situação é as coisas que a gente tem acesso. Então, eu acho que vai ser tratado sobre um fenômeno, assim, que aconteceu também bastante no começo da pandemia, as lives, os shows ao vivo dos artistas, eu acho que pode ser uma coisa bem trabalhada. Também sobre as aulas remotas, essa experiência diferente, home office, também acho que é bem importante.
isolamento... Laura. Oi. Não, só para te complementar rapidinho na questão das redes sociais, que um ponto que eu acho que provavelmente, que eu sinto que tem uma tendência a cair, foi bom tu ter tocado nisso, é o lance do tal do inquérito da fake news. Justamente, mas não num viés de ser contra o governo, mas é que tem notícias de portais consolidados que você citou ali, que levam a entender que esse inquérito ele é antidemocrático, né? Então, esse debate sobre o judiciário no inquérito da fake news, que é o chamado inquérito do fim do mundo, né, dos atos antidemocráticos, ele tem uma perspectiva que dependendo de como for tratado, pode parecer que o governo ele é vítima de uma perseguição do judiciário. Né? Em algumas notícias dá a entender isso, né? E notícias de portais consolidados. Então eu arrisco que talvez isso possa aparecer, né? nesse viés de governo vítima de perseguição judicial. Olha, eu acho que sobre fake news pode cair, mas relacionado à questão de judiciário, não vejo isso acontecendo, porque é uma coisa muito polêmica. A gente teve a CPI das fake news há pouco tempo e deu muito rolo. É uma questão que dá muito ainda rolo para o governo atual, então não sei se vai ter muito associado a isso, mas também é importante, né? É uma coisa que tem se disseminado muito, é importante dar uma olhada. No mais, xenofobia e crises migratórias. Todo ano vem falando sobre isso e é uma coisa que está exacerbada nesses últimos tempos. A gente viu, tem a questão dos Estados Unidos, tem muitas notícias sobre isso, tem questões assim que, tipo, eles prendem as pessoas que entram ilegalmente a troco de nada. Também teve esses tempos um pai e uma filha que morreram enquanto a mãe via, porque eles tentaram atravessar um rio para chegar nos Estados Unidos. Agora na Grécia também teve o pessoal que chegou de barco de salva-vidas e a Grécia simplesmente expulsou todo mundo. Na Espanha agora teve também. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem nesses últimos, acho que nos últimos, assim, 5 anos, a gente tem aqui no Sul também questão de imigração haitiana, senegalesa, uma coisa muito, que vem aumentando muito. No Mato Grosso, no Amazonas, no Acre, Rondônia, Roraima, a gente tem, né, o fluxo de venezuelanos, e agora na pandemia foi uma coisa que aumentou bastante. A gente também tem ações da ONU nesses estados. Então é uma coisa para vocês prestarem atenção. Sobre direitos humanos, que é uma coisa que sempre cai também, agora, principalmente, saúde. Então, vejam as notícias sobre a OMS, saúde e tal. E daí, nesse âmbito, a gente tem a coisa do desenvolvimento e da economia, que foram muito afetados nesse momento de crise. Os países subdesenvolvidos, emergentes, periféricos, sofreram muito com isso, e está tendo uma tensão das organizações internacionais por, além da questão sanitária, por promover políticas, ajuda para que os países com menos condições consigam superar esses outros problemas que chegaram com a pandemia. Feminismo também, essa questão que eu vi o pessoal falando sobre
feminicídio, uma coisa muito importante, os movimentos feministas e a questão do feminicídio, principalmente, está acontecendo muito no Brasil. Eu acho importante se manter informado. Por último, obviamente, disseminação de doenças. Além da Covid-19, isso também é uma coisa que pode estar muito presente em biologia, por questões de vírus, bactérias, protozoários, afins. Além da Covid, a gente teve aqui no Brasil, há pouco tempo, teve um pequeno surto de febre amarela, e agora a gente está tendo aqui no estado, inclusive, um surto de dengue. Então, é aquela coisa, né? Vamos dar palco para a representatividade nacional de vírus. Fala, Luana. Eu vi também que acho que na Ásia, alguma coisa do tipo, está tendo um surto de doença aviária. Também tem isso. Verdade, bem lembrado. Então, para encerrar, eu vou deixar aqui meu número. Agora eu estou no final do semestre, eu estou tão louca quanto vocês, talvez um pouco mais. Mas eu estou disponível, assim, talvez eu demore um pouquinho para responder, mas vocês sintam-se muito à vontade de me chamarem com dúvidas, com, assim, querendo sugestões, qualquer coisa. Pode ser também, posso ajudar vocês em outras coisas, talvez de ciências humanas, de português, de geografia política, história, então vocês sintam-se muito confortáveis. Eu estou colocando meu número aqui, porque não tem problema nenhum vocês me chamarem. Então, qualquer coisa que vocês quiserem esclarecimento, ou que vocês estão pensando, eu faço um coach para vocês também, se vocês estão surtando aqui, a gente conversa, não tem problema. Porque eu acho que é uma oportunidade ótima que a Unicinos está dando para vocês e para a gente que está dando aula. Eu estou muito feliz em poder ajudar vocês. É uma honra para mim e quero estar muito dedicada em ajudar vocês a passarem, a conseguirem o que vocês querem, porque não tem coisa melhor do que tu fazer uma coisa que tu é apaixonada. Eu falo isso porque desde o primeiro dia de aula eu sabia que isso era para mim. E parece que não dói, assim, sabe, estudar horrores. Porque gostar de uma coisa, se sentir bom, útil numa coisa, é a melhor coisa do mundo. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Sigo reiterando, não fiquem tímidos para dúvidas, tanto na aula, ou se vocês quiserem me chamar, tudo tranquilo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida também, mas da minha parte era isso. Por mim tá tudo tranquilo, Sora, muito obrigado pela paciência, sim, por disponibilizar teu número pra gente tirar dúvida, porque eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho muita dúvida e eu incomodo, assim, até eu entender. Mas muito obrigada, Sora. Imagina, e vocês podem incomodar, sério. Eu quero muito ajudar vocês a conseguir atingir os objetivos de vocês. Tipo, quando vocês passarem, vai ser uma vitória para mim também. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou dar uma faixa para vocês pendurarem na sacada. Por enquanto, eu não tenho dúvida, Sora. Só queria agradecer o teu tempo, a disponibilidade, do João também. E muito obrigada. O meu telefone, eu não fiz slides, tá muito lindo, Laura, mas o meu telefone, eu tô no grupo, eu coloquei vocês no grupo dos alunos, então também estou à disposição também, tá? Se quiserem alguma coisa, precisarem de alguma coisa, dúvidas, estou à disposição. Valeu! Eu nem vi que tinha grupo, mas também a questão do meu número pode chamar mesmo assim, às vezes a gente tem vergonha, sei lá, falar na frente dos outros.
Mas também não tenha vergonha de falar aqui. Eu nem sei se vocês se conhecem entre si. Tipo, eu tô falando de... Eu tenho mais dificuldade em falar com gente que eu conheço do que com gente que eu não conheço. Eu tô ótima aqui. Eu achei que eu ia ficar com vergonha, mas também, né? Vocês não me conhecem, então tudo bem. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma ponderação? Então, acho que é isso, né? Se está tudo certo, a gente encerra aqui e se vê na próxima aula. Estudem, vai dar tudo certo. Obrigada, gente, pela atenção de vocês. Tchau, Obrigada, senhora B. Tchau, muito obrigada pela aula. Tchau, valeu. 1 hora nesse mesmo link vocês continuam. Abraço.